Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos comentando sobre saúde mental e nós estamos vendo como a Bíblia nos fornece ferramentas para que possamos estar colocando em prática e combatendo esses males que vêm assolando a nossa vida nos últimos anos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a superação do medo e da ansiedade. Tá? Vai ser um texto muito bacana, mas não deixe de se inscrever no canal, deixar o like para estar nos ajudando e também compartilhando com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar, vai se interessar por esse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o apontador. Pronto. Superando o medo, a superação, né, do medo e da ansiedade. O texto base é Salmo 23:4. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui vai ser a base que nós vamos usar para poder tratar desse assunto. Não esqueça também do nosso curso de teologia, o básico em teologia, tá? É um curso pensado exatamente para quem quer começar do zero, que queria aprender sobre teologia, mas que não tem tempo, às vezes não tem recurso para poder pagar uma faculdade cara. Então, que eu vou te dar uma introdução a esse mundo de teologia, ao mundo da teologia, de como funciona, para você conseguir pegar a sua Bíblia e ler de uma forma mais clara, tá? No seu tempo, de acordo com o tempo que você disponibilizar. O link está aqui na descrição, confere lá, tá certo? Vamos lá então. Vivemos dias marcados por incertezas, pressões, inseguranças. O medo e a ansiedade têm se tornado companheiros frequentes de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Mas será que a Bíblia fala sobre isso? A resposta é sim. E um dos textos mais profundos sobre esse tema é o Salmo 23. Davi, o autor desse salmo, conhecia o medo, perseguido, ameaçado, exposto a perigos constantes. Ele não romantiza a vida, mas ele revela um caminho de superação, a confiança na presença constante de Deus. Olha que bonito isso, né? A Bíblia ela não vai romantizar o medo e também não vai fingir que ele não existe, né? Nos últimos vídeos aqui eu tenho falado muito sobre ansiedade, né? Que são coisas que têm sido muito pertinentes para a vida hoje e não só de quem está lá fora. Quando eu falo lá fora é que não é servo, não é crente, mas a vida do crente também, né? Porque isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com a nossa biologia, né? Isso tem a ver com a nossa vida. Então, eu como ser humano, eu vou ter uma tendência a ter medo, eu vou ter uma tendência a ter aqui a ansiedade, né? Tinha me faltado a palavra aqui. Mas a Bíblia, ela não exclui isso e ela mostra ferramentas. Então, vamos entender como que Davi, mesmo perseguido, ameaçado e exposto, ele revela esse caminho de superação, né? Principalmente aqui no Salmo 23. Então, vamos lá. O Vale da Sombra da Morte. A expressão Vale da Sombra da Morte pode ser traduzida como um lugar escuro, de perigo real ou iminente. Uma metáfora perfeita para os momentos de medo e de ansiedade. Note que Davi não diz que Deus o impede de passar por esse vale, mas ele está com ele durante o vale. Então, essa expressão originária, né, Vale da Sombra da Morte, era um vale que você tinha ali em Israel, alguns vales, que era como se fosse aquele buraco mesmo, né? Você tem um monte de um lado, você tem um monte de outro, e agora no meio ali você tem uma passagem que liga às vezes uma cidade na outra,
E às vezes essa passagem ela tem ali pequenos montes subindo, onde o animal pode se esconder em cima daquele monte aqui, ó, tá? Imagina aqui a passagem, pequenos montes assim, porque aqui vai ser uma montanha talvez, um morro. Então aqui ó, o animal consegue se esconder. Animais ferozes para quê? Para poder atacar a ovelha que está passando lá embaixo, para poder dar o bote na ovelha. Ladrões também, eles ficam escondidos aqui para quê? Para no momento que passar uma pessoa aqui, eles podem furtar, eles podem abordar essa pessoa. Então, tanto no alto aqui, ó, desse caminho, quanto no próprio caminho, nas entranhas aqui, era um local muito propício para ladrões, para animais selvagens, né? Então, as ovelhas e o pastor passavam ali por um momento muito tenso. Por isso era chamado de Vale da Sombra da Morte. E Davi ele faz uma metáfora desse vale exatamente mostrando que era um local que, olha, de perigo iminente, era um perigo real. E ele não diz que Deus o livraria desse perigo, mas sim que Deus estaria com ele. É muito interessante eu entender que Deus está comigo e que ele nem sempre ele vai me livrar de tudo que acontece na vida. Mas às vezes eu vou passar por momentos, até mesmo para poder ter uma certa experiência na vida, mas que aquele momento eu não vou estar sozinho. Por quê? Porque a nossa vida aqui, o que nós temos aprendido? Deus ele opera as bênçãos, mas sempre nos mostrando que o nosso caminho não é aqui. O nosso ponto final é lá no céu. Se Deus te abençoa tanto, a ponto de você nunca ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, tudo que você almeja, você conquista, você consegue, você não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum, você nunca vai almejar o céu. Por outro lado, se Deus te abandona por completo, você fica muito vulnerável, esse mundo não consegue sobreviver. Então, essa ideia de saber que nem sempre Deus vai me livrar do perigo, mas Ele vai estar junto comigo no perigo, no vale da sombra da morte, é uma ideia que tem que ser muito trabalhada na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque isso vai tirar muitas dúvidas que eu venha a ter e vai me fazer entender melhor certas situações que eu vou estar passando, mesmo sendo um crente, sendo um servo de Deus. Então a fé, ela não promete ausência de dificuldade, mas ela garante presença divina em meio às dificuldades. Tá bom? Não temerei mal nenhum. Outra expressão que você vai ver no Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. E você tem essa expressão lá. Não temerei mal nenhum. Davi declara, não temerei. Isso não significa ausência de sentimento, mas sim uma escolha de confiar mesmo com o medo presente. A fé não anula a emoção, mas a redireciona. Ou seja, quando Davi fala que sabe que Deus está com ele, que ele passará pelo vale da sombra da morte e que ele não temerá mal nenhum, e quando você analisa a história de Davi, é muito claro isso, que Davi não está ironizando e dizendo que ele é uma pessoa superdotada, que ele não tem medo, ou que ele está banalizando o medo. Não, mas Davi é uma expressão, é como chega quase que ser uma expressão idiomática, porque é como se ele estivesse dizendo, eu tenho medo, mas o meu medo é menor do que a minha confiança em Deus, né? Isso vai ficar para você vai interpretar isso no texto quando você analisa a história de Davi e por tudo que ele passou, né? Por quê? Mas onde você tirou isso? Fácil da história de Davi. Toda vez que Davi tinha que tomar uma decisão, ele orava ao Senhor, ele colocava Deus na frente, né? Ele não agia com imaturidade, com falta de reverência. Então, fica claro na história de Davi que ele não tinha medo, não é porque ele ironizava o medo, porque ele banalizava o medo, não.
Ele sentia um receio, mas a confiança que ele tinha em Deus era maior do que o medo que ele poderia ter. E isso fazia ele vencer, então, o medo e caminhar e ter vitória nas dificuldades que ele tinha, né? A ansiedade, do ponto de vista psicológico, é uma resposta natural do corpo diante do perigo, diante do medo. No entanto, quando essa resposta se torna constante, desproporcional e paralisante, ela precisa ser tratada, tanto com recursos espirituais, quanto, em alguns casos, com ajuda profissional. Então, a fé e a psicologia não se anulam, tá? Um cristão pode orar e também pode buscar apoio terapêutico sem que isso signifique falta de fé. Então, o que eu quero passar para você aqui? Que Davi, então, ele tinha essa ansiedade, esse anseio, ele tinha esse medo, mas esse medo que ele tinha, ele era controlado, porque a confiança em Deus era muito maior. Não é isso? Então, isso fazia, olha que interessante, isso fazia Davi viver situações extremas, né? Situações perigosas, mas passar por aquilo de uma forma muito leve. Agora, nem todo mundo é como Davi. Nem todo mundo consegue olhar para o perigo e dizer, não temerei mal nenhum. Nem todo mundo consegue ouvir o que eu estou falando, entender sobre a confiança que Davi tinha, conhecer o seu próprio medo e superar o seu medo, né? Então, quando isso acontece, esse problema vai gerar em você o quê? Uma ansiedade muito maior, muito generalizada e um medo muito grande. E aí esse medo, ele vai começar a prejudicar a sua vida. Por quê? Porque quando você tem esse medo que eu coloquei de Davi, ele é um medo até benéfico para nós. É o medo natural que todo ser humano vai ter. Então você que tem esse medo natural, esse medo vai impedir você de pular uma ponte, de saltar um prédio. Esse medo vai impedir você de repente, entrar na frente de um carro, né? De passar num local que, de repente, não precisa, um local perigoso, à toa ou sem precisão. Então, o medo, ele nos ajuda a viver. Agora, quando ele sai do controle, isso vai gerar em você o quê? Ansiedade. A ansiedade, por sua vez, vai gerar problemas físicos no seu corpo, tá? E isso pode ser necessário que você tenha, então, um acompanhamento psicológico também. Às vezes a gente tem preconceito, tem medo, porque nós pensamos que se eu busco um auxílio psicológico, eu estou negligenciando a minha fé. E pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, ou o próprio Deus, deixou para nós médicos, deixou profissionais na medicina para poder estar tratando dos nossos problemas. Então, se eu tenho um problema e eu vejo que ele está caminhando para uma situação mais acentuada, não é falta de fé eu buscar um profissional, buscar um psicólogo para tratar isso. Na verdade, é até sabedoria. É até sabedoria para me conseguir agir, tá? A outra expressão que você vai ver no Salmo 90, Salmo 23, né? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Essa, então, é a chave da superação, a presença de Deus. Davi não supera o medo com técnicas, mas ele supera o medo com o quê? Com relacionamento. Saber que Deus está conosco, mesmo no escuro, gera segurança emocional e espiritual. Às vezes você passa por medo, por falta de confiança em Deus. É por falta de certeza, é por incertezas na fé, né? Então, quando você pratica essa fé e busca comunhão com Deus, para você conhecer mais a presença de Deus, essa presença de Deus que é a chave
para o combate ao medo e o combate à ansiedade. Por quê? Porque uma coisa é você falar de Deus, uma coisa é você falar que Deus está com você, outra coisa é você sentir que Deus está com você. Outra coisa é você viver sentindo Deus está do meu lado, Deus está comigo. Imagina você, uma criança, no escuro, com medo de escuro e de repente acaba a luz. Se aquela criança está sozinha, ela vai começar a chorar. Mas se a luz acabou, ficou tudo escuro, ela ficou tensa, mas aí vem a mãe, vem o pai, encosta nela, pega na mão aqui, ó. Preocupa não, viu? O pai tá aqui, ó. A mãe tá aqui. Tô segurando sua mão. A criança calma. Por quê? Porque ela sente a presença de Deus no meio da escuridão. Então isso não é técnica, isso é intimidade com Deus. Como eu consigo intimidade com Deus? Nós temos alguns vídeos aqui nessa playlist que fala sobre oração, sobre o estar envolvido na igreja, né? Para você conseguir essa intimidade com Deus. Então aqui, ó, mais um exemplo prático. Ó. Uma criança pode enfrentar o escuro sem tanto medo se tiver de mãos dadas com o pai. Assim também é com o cristão. O medo existe, mas a presença do pai dá coragem. A tua vara e o teu cajado me consolam. Outra frase que Davi vai falar aqui no Salmo 23. Depois você pode ler todo o Salmo 23. A vara e o cajado do pastor têm funções específicas. A vara é para defesa, ou seja, Deus então protege. O cajado é para conduzir, Deus guia. Deus não apenas nos conforta espiritualmente, mas também nos protege, nos direciona. Isso alivia o peso da ansiedade, pois nós não estamos sozinhos e não estamos desamparados. E para gente fechar, a superação do medo e da ansiedade não é instantânea, mas é... E para a gente fechar, a situação do medo. E para a gente fechar, a superação do medo e da ansiedade não é instantânea, mas é possível quando reconhecemos a presença de Deus em nossas dores. É um processo de entrega, confiança e construção de um relacionamento bem profundo com o bom pastor. E aqui vai uma dica, né? De alguns passos para você lidar com medo e ansiedade, né, de acordo com a palavra de Deus. Olha só, ore com sinceridade. Davi, ele orava, expressa o seu medo diante de Deus. Letra B, lembre-se da presença de Deus. Leia e medite no Salmo 23 e no Salmo 91. Você vai ver como isso vai te auxiliar. E letra C, busque ajuda quando necessário. Conversar com o conselheiro, com o pastor ou até mesmo como um profissional da saúde mental pode ser um ato de fé. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha sido bom para você. Deus te abençoe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.